Sim, nós chegamos aos mais de 500 likes, na verdade chegou a 1000 likes, e vocês me cobraram pedindo esse vídeo da técnica de chute 3x2 do Sebrasp, que é para mim a melhor técnica de prova, especificamente para essa banca. E óbvio que eu não podia falhar na minha promessa, e eu vim trazer um modo de como vocês irão aplicar essa técnica no dia da prova. Que inclusive era um modo como eu aplicava e que me permitiu ter 5 aprovações seguidas nessa banca. E é claro que essa técnica não vai fazer você gabaritar a prova, isso é óbvio, galera. Nem o Sebrasp gabarita a própria prova do Sebrasp. Porém, ela vai te fazer ganhar pontos valiosos no dia da prova, que podem ser a diferença de você passar, ser aprovado e mudar de vida, ou não conseguir a aprovação. Então agora vamos comigo que eu vou te mostrar na prática como fazer isso. E antes da gente ir pro conteúdo, já deixa o teu like aqui abaixo, se inscreve, porque isso aqui eu te garanto que vai ser ouro para você nos estudos, tá bom? E deixa também uma caveira nos comentários, tá? Se você gostou desse conteúdo aqui que eu vou te passar agora, deixa a caveira nos comentários, porque isso daqui vai ser top, eu te garanto, tá bom? Mas agora vamos pro conteúdo. E para mostrar essa técnica para vocês, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mostrar o fato que é a aplicabilidade dela. Como que, de fato, se a gente analisar as provas do Sebrasp, a gente vai perceber esse padrão de 3x2. Então, eu já separei aqui quais que são as provas que a gente vai analisar, tá? E se você quiser fazer por si só a análise, pegar uma prova aleatória do Sebrasp de certo e errado e tentar analisar, pode fazer isso. Eu te desafio a fazer, faça isso e veja por si mesmo, tá? Mas vamos começar aqui essa análise. Eu peguei aqui 4 provas, tá, para demonstrar, fazer essa demonstração, e peguei os gabaritos das provas, da PF, da PCDF, da PRF e uma outra prova aleatória ali que eu escolhi, eu só olhei e falei, ah, vai essa daqui, que é da Codevasp, ó. Nem tenho ideia do que seja isso, mas eu peguei ela só para mostrar para vocês como que, de fato, se você pegar uma prova aleatória, provavelmente o padrão vai ser o mesmo, tá, pessoal? Então vamos analisar aqui, ó. Primeiramente na prova da PF. A cada bloco de 5, você vai fazer o que, galera? Você vai fazer essa barrinha aqui, do qual você vai analisar tipo o bloco de 5 questões, né? De 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20. Você vai fazer esse bloco, mais ou menos na prova, eu vou mostrar depois como é que vocês vão fazer isso na prática, tá? E você vai realizar as questões normalmente, tá? Porém, ó, se a gente analisar aqui, sentar para analisar a prova da PF, olha só a quantidade de questões que seguem esse padrão de 3x2 e a quantidade de questões que não seguem, tá? A parte que está em vermelho aqui, ó, essa partezinha aqui, são os blocos que não estão seguindo o padrão, tá? São os blocos que fogem ao padrão, que tem, por exemplo, o padrão de 4 para 1, em vez de 3 para 2. Com exceção desses blocos, olha todos os outros aqui, ó. Uma certa, 2 certas, 3 certas e 2 erradas. A outra aqui, ó, 2 certas e 3 erradas. Essa outra aqui, 2 certas e... Quer dizer, 2 certas não, 3 certas e 2 erradas. Então, se você analisar a prova inteira, você vai perceber esse mesmo padrão, salvo em alguns blocos, tá? A maioria dos blocos vai seguir o padrão 3x2 e um ou outro não vai seguir esse padrão. Ele vai fugir à regra, acontece, porém a maioria é o padrão 3x2. Então olha só, se a gente analisar a prova da PF aqui, delegado de Polícia Federal, a gente vai ter um bloco que fugiu à regra, e é isso, tá? Tem um bloco aqui na prova da PF. Claro que teve as anuladas, né? Talvez tivesse um ou outro bloco aqui que tivesse um padrão diferente, mas se você analisar com as anulações, a gente só teve um bloco aqui que fugiu à regra, tá? Isso dá quanto? Se você analisar, são 120 questões, né? São 24 blocos que você vai ter. E dos 24, somente um fugiu à regra. Então, se você utilizar a regra, se você fizer a prova utilizando essa regra, a tendência é que você ganhe muitos pontos, tá? Porque a maioria dos blocos segue ela. Vamos para a PCDF. Ó, PCDF é agente de polícia. Essa daqui, eu vou deixar até para o final, tá? Vamos para a PRF daqui, ó. PRF, ó, bloco 1 normal, bloco 2 normal, bloco 3 a mesma coisa, ó, aí esse bloco aqui fugiu ao padrão, ó, 4 erradas e somente uma certa, esse bloco aqui fugiu ao padrão, ó, 4 certas e uma errada, porém, olha os outros blocos, a mesma coisa, 2 certas, 3 certas e 2 erradas, 3 erradas aqui, uma certa e uma anulada, 2 erradas e 3 certas. Então, o padrão seguiu. Cara, na prova inteira, de 24 blocos de 5 questões, a gente teve 2 que não seguiram.
Tá? Isso é equivalente a quanto? A 10% que não seguiu. 90% seguiu o mesmo padrão de 3x2. Então, se você utilizar isso na prova, a tendência é que se você fizer, né, quando você for responder as questões, você se atentar a esse fato, você consiga ganhar pontos valiosos. Vou pegar essa aqui da Codevasp, ó, tem até mais blocos, porque essa daqui, pelo que eu vi, era só o gabarito preliminar e não teve nenhuma anulação. Mas ainda assim, olha só, no preliminar você vai ter um bloco, tá? 2 blocos, 3, 4, 5 blocos. 5 blocos. Você olha e fala, caraca, muita coisa, Vitor. Ainda assim, 5 blocos de 24 é quanto? É de uns 25% mais ou menos. Né? Pelas minhas contas dá 25%. Ainda assim, a maioria dos blocos é o padrão. Se você analisar, ó, 3, 2, aí só esse aqui teve 4, né? Teve um aqui que eu vi que eu me lembro que teve 5. Né? Não foi dessa prova, não. Teve uma prova que eu vi que teve 5, foi loucura. Tá? Mas, geralmente, quando foge a regra, vai ser um padrão de 4 para 1. Também não vai ser, tipo, 5 questões. Isso é raríssimo, raríssimo. Eu só vi uma prova até agora que teve um negócio desse. Tá? 5 questões certas, assim, seguidas nesse bloco. O resto é o quê? 3 para 2. Ó, 3 aqui para 2. Sempre esse padrão. A única prova que eu vi que teve muitos blocos assim que fugiram à regra, até hoje, foi a prova da PCDF de agente de polícia. Eu fiz essa prova, tá? Eu fui aprovado nela na época, eu segui também o mesmo padrão. Porém, nessa prova, fugiu a regra, tá? A gente teve muitos blocos até, se você for analisar comparando com outras provas, que esse padrão do 3x2 não seguiu. E assim, essa foi a prova mais desgraçada que eu fiz na minha vida toda, galera, tá? Comparado com todas as provas. Eu fui prova de PF, PRF, Senado, os caras é 4. Porém, essa prova da PCDF foi a mais desgramada que eu fiz. Eu fui aprovado nela, que nem eu falei, só que as sequelas ficaram, tá? As sequelas ficaram e isso não tem como mudar. Porém, graças a Deus eu consegui a aprovação. E olha aqui, ó, o padrão que eu tinha comentado com vocês. 5 questões certas, do nada. Tá? Isso aqui foi um negócio que eu só vi na PCDF. Isso aqui é loucura, isso aqui é loucura. Mas na PCDF, por algum acaso, eles olharam e falaram, não, vamos fugir do padrão, vamos zoar a galera. E por um acaso, tá? Nessa prova foi a única que eu vi tantos blocos assim que fugiram à regra. Nós tivemos aqui, ó, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blocos aqui que não seguiram esse padrão do 3x2. Tá? Todos os outros seguiram o mesmo padrão que eu falo para vocês. Por isso que eu digo, segue a porcaria da técnica, porque em regra é isso que vai te ajudar. Porque olha aqui, ó, 7 questões que fugiram, porém, 7 blocos, né, que fugiram dos 24, porém ainda assim a maioria é o 3x2. Ainda que tenham 7 blocos que tenham fugido, ainda assim a maioria vai seguir o mesmo padrão. Tá? Então segue essa carambolas dessa técnica que eu falo para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão aplicar isso aqui na prática, tá? Como que você vai olhar e falar, pô, eu marquei 2 questões, o que eu faço agora? Eu marquei 3, então eu vou analisar esses aspectos e como que vocês vão utilizar para estar marcando e ganhando pontos com isso. Agora é a prática aplicada. Então vamos lá. Eu selecionei a última prova da PRF aqui para a gente fazer essa análise de como que você vai estar utilizando. E olha como é que vai ser, galera. A gente vai, primeiro de tudo, vir e aplicar aquela questão dos 5 blocos, tá? Do bloco de 5 questões. A gente vai chegar e começar aqui, peraí, vamos lá pro primeiro aqui, ó. A gente vai vir, ó, da questão 1 até a 5 a gente marca, aí depois da questão 6 até a 10 a gente faz essa marcação aqui. Depois da questão 11 até a questão qual? Questão 15 a gente faz essa marcação. Depois da 16 até a 20 e vai marcando. Tá? Você faz primeiro essa divisão dos blocos. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui nos blocos individualmente e você vai resolver a sua prova normalmente. Tá? Você não vai ficar bitolado com essa técnica. Essa não é a intenção dela. Você vai utilizar a técnica naturalmente, só que só no final da prova, tá bom? Isso aqui que eu vou estar te falando é para você utilizar no final, não é para você estar no meio da prova já fazendo e tentando utilizar. Não, não, não. Ignora isso. Isso aqui é só para o final da sua prova, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai pegar o bloco aqui da 61 até a 65, por exemplo. Vamos supor que nesse bloco eu marquei a questão 61 como errada e marquei a questão 62 como errada.
Tá? Isso com certeza, eu olhei e falei, essas questões com certeza são erradas. O que eu vou fazer? Eu vou, nas outras 3, se eu não souber, tá? Fica dentro. Se eu não souber, eu realmente olhei a questão e falei, eu não sei. Cheguei no final da prova, fiz tudo, analisei, tentei reanalisar e não tinha, eu realmente não tinha jeito. O que eu vou fazer? Eu vou chutar essas 3 questões. E como que eu vou chutar? Eu vou colocar isso aqui como certa. Olha só. Por que eu faço isso, galera? Porque a gente sabe que a cada bloco de 5 questões vão ter 2 certas e 3 erradas, ou 3 erradas e 2 certas. Se eu já marquei 2 certas, 2 erradas, quer dizer, no caso, o que acontece? A probabilidade de que essas 3 aqui, nessas 3 questões, a gente tenha pelo menos 2 questões certas é muito grande. Tá? Pelo menos dessas 3, a gente pode ter 2 questões certas. E se eu for muito cagado, as 3 vão ser certas. Esse aqui vai ser o bloco do 3x2, no qual eu já marquei as 2 erradas aqui e as outras 3 são certas. Isso se eu for muito cagado. Tá? Mas se eu não for cagado, o que vai acontecer? Eu vou ganhar 1 ponto. E eu vou mostrar para vocês por que isso iria acontecer, por que você iria ganhar ponto de toda forma aqui, nesse caso, a regra, né, a tendência. Se essas 2 são erradas, galera, olha só, vamos pegar aqui, essas 2 são erradas. A gente já acertou e ganhou 2 pontos, correto? Correto. E essas 3 aqui, o que ia acontecer? Eu ia deixar essas 3 em branco. Então, quanto que eu ia ganhar? 0. Eu não ia ganhar nada, né, nessas 3 questões. Porém, eu vou lá e faço o seguinte, eu vou chutar com a técnica de chute aqui do Sebrasp do 3x2. Aí eu coloco essas 3 como certas, dado que essas 2 são erradas, né? Obviamente, logicamente, eu vou colocar essas 3 como certas. O que pode acontecer nesse caso aqui? Eu posso ou ganhar 3 pontos, né? Se de fato esse aqui for o bloco de 3x2 e de fato eu acertei essas 2 aqui, eu vou ganhar, ou eu vou ganhar 3 pontos, né, porque as 3 questões vão ser certas, ou eu vou ganhar o quê? 1 pontinho, tá? Porque pode acontecer dessas 3 questões, uma ser errada, tá? Uma pode ser errada. Vamos supor que a 64 fosse errada. O que iria acontecer? Eu iria ganhar 1 ponto. Por que disso? Porque a 63 eu iria ganhar 1 ponto, né, ó, supondo aqui que eu tenha acertado. A 64 eu iria perder 1 ponto, porque é o Sebrasp, e a gente, uma errada anula uma certa. Então a 63 ia anular a 64, quer dizer, a 64 ia anular a 63, e a 65 iria estar certa, né, supondo que ela realmente estivesse certa. Então eu iria ganhar 1 ponto nisso daqui, ó. Essa aqui se anulava e essa aqui eu ganhava. De todo modo, eu só tenho a ganhar, tá? Se eu seguir a técnica do modo correto. Por quê? Antes, se eu não chutasse, eu teria 2 pontos. Agora, chutando, ou eu vou ganhar 3, ou eu vou ganhar 1. Então, eu só estou no lucro, tá bom? E a mesma coisa se a gente fizer em outros casos, olha só. Vamos supor aqui, ó, da 66 até a 70. Vamos supor que eu tenha marcado uma errada, uma certa, uma errada, e as outras 2 eu não saiba, tá? Eu olhei e falei, essa aqui eu não sei, essa aqui eu não sei. O que eu vou fazer? Eu vou chutar essas outras 2 como certas, tá bom? Por quê? Porque aqui já tínhamos 2 erradas e uma certa. A gente tinha uma distinção, a gente tinha uma questão errada a mais. Então, o que pode acontecer nesse outro caso aqui? Eu vou te mostrar vários casos, tá? Nesse caso aqui, se as 2 questões, né, se eu de fato acertei essas outras aqui, a tendência é que ou uma aqui seja certa e uma seja errada, ou então que as 2 sejam certas, tá? Então, no jogo das probabilidades, ou eu vou ganhar 0 pontos, ou eu vou ganhar 2 pontos. De todo modo, eu só estou no lucro, eu só vejo vantagem, entendeu? Por quê? Quando você tem uma distinção de uma questão a mais, errada ou certa, o ideal é você fazer o quê? Chutar as outras, tá? Nesse caso aqui. Mas vamos analisar mais um caso. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, 3 questões. Isso aqui é fácil, isso aqui é fácil. Eu tenho, sei lá, eu chutei as 3 questões, chutei não, tá? Eu marquei as 3 questões como erradas, ó. Eu marquei as 56, 57 e 59 como erradas. O que eu vou fazer? Obviamente, se eu for um cara estudado, eu vou marcar as outras 2 como certas. Né? Por quê? Porque a distinção entre certas e erradas aqui está muito grande nesse bloco. A chance de eu ganhar esses 2 pontos aqui é muito alta.
tá? Se eu de fato marquei corretamente essas outras aqui, tá bom? Agora, se eu marquei errado, se eu tipo achava que essa 56 aqui era errado, mas eu marquei certa, ó, se eu achava, por exemplo, que e isso aqui é para vocês verem o perigo, tá? De quando vocês fazem a questão errada. Se eu achava que a 56 era certo, aí a 57 eu marquei certo, aí a 59 eu marquei errado. Aí olha só, vamos supor que essa daqui eu errei. Tá? Eu achava que eu sabia, mas eu errei. Eu falei, não, isso aqui é certo, com certeza. O que vai acontecer aqui? Eu vou, baseado nas duas questões certas que eu coloquei, eu vou chutar as outras como erradas. Só que isso daqui, na verdade, é uma mentira. Tá? Isso aqui, na verdade, era errada. E aí eu chutei as outras como errada. Olha como é que ficou esse bloco. Ficou errada, 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 errada. Ficou 4 erradas. Então, a tendência, na verdade, é que esse chute aqui me prejudicasse, fizesse eu perder pontos. A tendência. Tá? Então, por isso que vocês têm que saber aplicar a técnica com o seu estudo. Você tem que, de fato, confiar no teu conhecimento. Você tem que olhar e falar, cara, isso aqui é certa, essa aqui é errada, ou essa aqui é errada, e eu, baseado naquilo que eu sei, e eu sei que eu sei, eu vou chutar as outras duas aqui desse modo, tá? E a tendência, sempre, como eu te falei, se você fizer desse modo aqui, é que você vai ganhar pontos. Por quê? Analisa comigo aqui, ó. Vamos supor que naquele bloco, né, aquele bloco lá, você pegou, chutou e ganhou um pontinho naquele bloco. Você olhou e falou, eu vou chutar essas outras 3 aqui, ganhou um ponto. Aí vamos supor que nesse outro bloco, você também chutou, aí você ganhou mais um ponto. Aí no outro bloco, você foi lá, chutou também, só que nesse outro bloco tu ganhou 2 pontos. Olha só, você já ganhou 4 pontos a mais na sua prova. Isso aqui, para quem já foi reprovado por causa de um ponto, sabe o valor de ganhar todo ponto que você puder. Quem já foi reprovado sabe, por poucos pontos, assim, por quase nada. Então, isso daqui pode ser a diferença de você mudar a sua vida ou não. Tá bom? Por isso que eu tô aqui te ensinando isso daqui. Vocês me encheram o saco, então eu tô aqui ensinando. Agora, ó, vamos supor, por exemplo, agora situações que não valem a pena aplicar a técnica. Eu vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu tenho uma errada e uma certa. Eu olhei e falei, essa aqui é certa, essa aqui é errada. O que eu vou fazer com as outras 3 se eu não sei? Eu não vou fazer nada. Tá? Ah, mas são 3 questões, irmão. Eu não vou fazer nada. A menos que eu olhe e fale, eu acho que essas 3 aqui parecem ser certas. Eu acho que, no meu caso, tá? Mas eu tô falando por mim. Só se eu achasse muito que as 3 ali parecem certas, eu chutaria. Mas, em regra, eu não chutaria isso aqui, tá bom? Eu ia olhar e falar, irmão, já era, 3 questões aqui que eu não vou fazer e é isso. Pronto, próximo bloco. Tá? Por quê? Porque aqui não tem como você julgar nada, tá? Você tem uma questão certa e uma questão errada. Você tem uma probabilidade de 50% ali. Se você chutar as outras em alguma coisa, é um chute sem técnica. Você vai fazer a técnica do chute aqui que eu estou tentando te ensinar. Mas nesse caso aqui, seria o chute sem a técnica. Porque isso aqui não teria técnica nenhuma. Isso aqui você estaria chutando da tua mente. Tá bom? Então a tendência é que você perca pontos ou ganhe aqui é 50%. Tá? Porque a prova é certa e errada, então toda questão tem 50% de chance de acertar. Mas nesse caso aqui, não tem nem mais nem menos probabilidade. Tá bom? Então, nesse caso aqui, não vale a pena. E o mesmo se tivesse, por exemplo, 2 questões. Ó. Se eu tivesse uma questão errada, uma certa. Aí depois eu marquei a outra certa e a outra errada também. Aqui tá 2 certas e 2 erradas. Tá bom? Nesse caso aqui, não vou chutar outra. Tá? Não vou chutar. Porque vai ser só um chute sem técnica. Não vai ser a técnica de chute, vai ser o chute sem técnica. Tu vai mandar isso aqui lá pro espaço, provavelmente. Nem o Yuri Alberto. É de um protagonista que o time do povo precisa. Aí está, Yuri Alberto. Sem se esconder. Que nem o Yuri Alberto é bom. Agora eu vou mostrar para vocês uma situação. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou lá na questão 101. Eu tinha até feito aqui, galera. Peraí. Vou lá nessa 101 aqui e essa 105. Tá 101 até a 105. Vamos supor aqui, ó. Vou mostrar para vocês na prática como é que seria. Eu vou supor aqui que, nesse caso, eu marquei a 101 como errada e marquei a 105 como errada. Eu olhei e falei, não, essas duas estão muito erradas, isso aqui eu tenho certeza. Tá? E as outras 3, eu olhei e falei, não sei. Tá, eu não sei isso daqui, eu não tenho como marcar. O que eu vou fazer?
eu vou chutar as outras questões como certas. Procede? Né? Baseado na técnica. Pensa comigo, eu vou chutar as outras 3 como certas, porque já tem 2 erradas. Então a tendência que tenha pelo menos 2 certas aqui é muito grande. Pode ser que as 3 sejam certas, mas pelo menos 2 é muito provável que tenhamos. E aí eu vou analisar até na prova da PRF. Ó. Por exemplo, ó, da questão 101 até a 105 aqui. Ó. Supondo que eu chutei lá a questão 101 como errado. Chutei não, tá? Isso aqui eu marquei sabendo. Aí, e a 105 eu marquei como errado. Eu ia ganhar quanto aqui? 2 pontos, tá? E aí, as outras 3, eu resolvi chutar. E aí, nessas 3, quantas que tinham erradas? Tinha só uma errada. Então, eu me dei de bem, né? Por quê? Essa aqui anula, né? Essas aqui vão se anular. E essa aqui eu vou ganhar. Eu ganhei 1 pontinho. Olha lá, ó. Agora eu vou ter 3 pontos. Eu teria só 2, agora eu vou ter 3. Ah, mas é pouco. É pouco. Vai ver na prova, quando, na parte da aprovação, quanto que é pouco 1 ponto. 1 ponto, bicho, te joga lá pra cima. Então, essa aqui é a aplicabilidade dela. Tá? E vocês sabendo isso daqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer a prova com muito mais certeza, que vocês vão conseguir resolver a prova com uma tranquilidade melhor no final de olhar e falar, cara, vamos lá, agora vamos tentar angariar uns pontinhos aqui. É isso que eu quero. Tá? Porque essa técnica, ela... E agora fica adendo para vocês, isso aqui é importante. Essa técnica, ela não é para você utilizar no início da prova, tá? Não é para ao longo da prova você estar utilizando ela. Você só vai utilizar esta caralha no final. E adendo, tá? No final, depois que você tentou ganhar os pontinhos garimpando. Por quê? O que acontece? Você vai fazer a prova naturalmente, tá? Você vai responder ele naturalmente, vai fazer essa questão dos blocos e vai resolver tua prova. Depois, você vai voltar, resolver a prova todinha, tá? Você vai voltar, vai tentar garimpar pontos utilizando aquela técnica que eu falo para vocês lá no último vídeo das técnicas do Sebrasp que eu utilizei para ser aprovado. Veja esse vídeo se você não viu ainda. Você vai voltar, tentar garimpar uns pontinhos ali, ganhar uns pontos importantes. E depois disso, somente depois disso, que você vai aplicar a técnica de chute, tá bom? Ela é a técnica final, para você ganhar um ponto ou outro a mais. Não é para você resolver tua prova inteira baseado nela. Tá bom? É para você ganhar pontos no final da prova. Entendido isso? Tá? Porque senão você vai fazer tua prova baseado nisso, você vai olhar e falar, 2 questões erradas, vou marcar as outras 3. Pronto, né? É óbvio. Não, não é assim. Você vai fazer a prova naturalmente, como você já faria, marcando as questões ou não. E aí no final, quando você depois garimpar, você vai fazer essa análise da técnica de chute. Feito isso, entendido isso, se você se lascar porque você não seguir isso aqui que eu tô te falando agora, o problema é seu, tá? O problema é seu. Mas faça isso aqui que eu tô te falando. Esse é o Bizu Master, tá bom? E, claro, né, agora que você já entendeu essa técnica, eu espero que isso aqui tenha ficado claro para você. Se você tiver alguma dúvida, se você curtiu esse conteúdo, né, deixa o like aqui abaixo. Pô, tu viu a qualidade desse conteúdo aqui que eu te passei? Irmão, isso aqui é sinistro, tá? Isso aqui é a nata do conteúdo que a galera não sabe, que a galera não tem conhecimento e vai para a prova não sabendo, tá bom? Então deixa o seu like, deixa um comentário se tu curtiu, bota pelo menos ali uma caveira, tá bom? Fala assim, ó, caveira, que é para eu saber que você teve aqui e você curtiu o conteúdo. Se você não tem mais nada de interessante para comentar, só comenta aí caveira para eu saber, tá bom? E se inscreve, lógico, porque eu vou trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Pode ter certeza disso, ainda mais conforme eu vou vendo que isso aqui tá dando certo. Tá bom? Que nem o último vídeo deu certo e agora esse daqui tá dando certo e eu espero que isso aqui tenha muitos likes, tenha muitos inscritos, então se inscreve nisso aqui para você não perder os próximos conteúdos que eu vou trazer, tá? Porque você tá vendo que isso aqui é ouro, isso aqui é o que pode definir a tua aprovação ou não. E claro, se você quiser saber como ser aprovado, se você quiser uma metodologia, quiser um acompanhamento nos estudos, uma mentoria, né, individualizada com a gente, confere os links que tá aí na bio, tá bom? Porque a gente tem isso no Foco Caveira. Essa camisa aqui top que você está vendo. A gente tem um acompanhamento especial com cada aluno ali na mentoria individualizada. Se não conseguir a mentoria, a gente tem a comunidade Caveira, que a gente explica toda a metodologia em detalhes. Inclusive isso aqui estava lá dentro, tá? Os alunos já estão utilizando isso aqui faz tempo. Então a gente tem toda a metodologia, todo o cronograma, tudo para você se organizar nos estudos assim, ó, de um jeito assim top, tá bom? Para você ser aprovado. Então, se você quiser saber como ser aprovado em concursos policiais, principalmente, confere aí os links que estão na bio, tá bom? Valeu e deixa tua caveira aí nos comentários. Valeu e foco caveira!